Este é o nosso momento, então, de nós aqui estudarmos, lermos a palavra de Deus, meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Você que está nos acompanhando no nosso canal no YouTube, seja abençoado, compartilhe também com outras pessoas, né? Aqui no nosso podcast também, que esse seja um meio de nós alcançarmos aquelas vidas talvez que estão vivendo sem esperança, sem expectativa nenhuma, né? Vamos compartilhar a palavra de Deus para que outras pessoas também sejam abençoadas, amém? O nosso título de hoje, né? Qual a petição da oração respondida? Reconciliação e perdão. Lá no livro de Gênesis, a gente está começando pelo início, né? Gênesis, capítulo 32, você lembra que nós falamos no último estudo sobre Isaac, que pediu a Deus filhos, né? Filho. E Deus deu uns gêmeos, né? Deus deu 2 filhos gêmeos para ele, Esaú e Jacó. E se você conhece a palavra de Deus, você sabe o que aconteceu com Jacó, o que ele fez com o seu irmão Esaú, né? Ele tirou ali o direito de primogenitura, a bênção do primogênito, com a ajuda da sua mãe. Então, Jacó, ele usurpou a bênção de Esaú e teve que fugir. Isso você encontra no livro de Gênesis, né? Ele teve que fugir para não ser morto, né, pelo seu irmão Esaú. Então, aqui no capítulo 32, versículo 9, diz assim, ó, a partir do versículo 7, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou, se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Nisso Jacó já tinha casado com Lia, Raquel, já tinha seus bens, seus filhos, já era um homem, né, digamos assim, próspero. E ele ia se encontrar com Esaú. Versículo 9. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volta para a sua terra e para os seus parentes e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. E o pedido de Jacó ao Senhor: livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo de que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometestes, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Então, para nós aqui não nos estendermos muito, depois você pode e deve ler, né, toda a história ali de Jacó e Esaú. Jacó, ele sabe que ele agiu de forma errada com seu irmão Esaú. E por isso ele temia esse reencontro, né? Ele tinha medo. E ele, por temer, ele fez o quê? Ele foi falar com Deus, né? Ele precisava fazer ali um caminho de volta. E para que esse caminho de volta fosse bem sucedido, ele teve que pedir ajuda de Deus. Muitas vezes eu e você sabemos que nós magoamos alguém, que nós ferimos o nosso irmão. Muitas vezes nós sabemos que nós machucamos aquela pessoa que a gente ama. Mas ao invés de nós procurar o auxílio de Deus, né, para saber a maneira certa e para ter o momento certo de nos reconciliar, nós não fazemos como Jacó. Jacó orou e disse: Senhor, né, com as minhas palavras, eu preciso de ajuda. Eu tenho medo do que o meu irmão pode fazer comigo quando eu me encontrar com ele. Talvez
Você também tem medo porque você sabe que você pisou na bola com aquela pessoa e talvez você evita conversar, evita telefonar, evita estar no mesmo ambiente porque você sabe que de alguma forma, querendo ou não, você acabou magoando e machucando aquela pessoa. E ao invés de você buscar se reconciliar, você tem buscado fugir da presença dessa pessoa. E no nosso estudo de hoje, eu estou trazendo para você um exemplo de alguém que também estava com medo por aquilo que havia feito. Nós somos humanos, nós erramos, não somos perfeitos, né? Então vai acontecer de nós magoarmos as pessoas assim como as pessoas nos magoam. Vai acontecer momentos de nós decepcionarmos as pessoas assim como as pessoas nos decepcionam. Agora, o que nós não podemos deixar é que essa raiz de amargura, de mágoa, de ressentimento cresça dentro de nós. Só que muitas vezes eu e você levamos qualquer tipo de situação diante de Deus, mas o ressentimento a gente não leva, a mágoa a gente não leva, aquela pessoa que a gente sabe que feriu muitas vezes a gente não leva, até mesmo por vergonha ou por achar que estamos certos. Veja que Jacó, ele pediu, ao invés de alimentar a mágoa, o medo e o ressentimento, ele orou sobre isso. E você? Você já orou sobre isso? Você já orou sobre essa pessoa que você está se lembrando nesse exato momento que você a feriu? Ou que ela te feriu? E você já liberou o perdão para você não andar e continuar a vida carregando esse peso? Pare para pensar um pouco. Essa palavra talvez é justamente aquilo que você precisa hoje. Nós precisamos levar ao Senhor qualquer tipo de situação, inclusive esse tipo de situação como Jacó. E Jacó, ele orou e ele recebeu de Deus uma estratégia. Peça ao Senhor que te dê sabedoria, que te dê uma estratégia, uma solução, né? Uma situação que cause, que favoreça o perdão, que favoreça a aproximação. Peça ao Senhor que te dê estratégia, sabedoria. Jacó, depois que ele orou, ele disse assim, versículo 13. Depois de passar ali a noite, escolheu entre seus rebanhos um presente para o seu irmão. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhe: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia na frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, e para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do seu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de mim. No versículo 20 diz assim: e acrescentem, teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava, eu o apaziguarei com estes presentes, que eu estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Então veja você que Jacó usou de uma estratégia: eu vou enviar presentes para Esaú. Antes de eu me encontrar com ele, eu vou enviar presentes. Peça a Deus antes de você se encontrar com essa pessoa que talvez você feriu ou ela te feriu, estratégias. De que maneira Deus pode estar agindo, tocando nesse coração, para que haja a harmonia, para que haja a reconciliação e o perdão na sua casa, na sua família. Veja você que ele usou dessa estratégia: eu vou enviar presentes na minha frente.
Talvez você precise enviar mensagens na sua frente, cartas na sua frente, orações na sua frente. Peça ao Senhor que te dê sabedoria. E no capítulo 33, versículo 3 diz assim: Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Veja que Jacó, ele sabia que ele estava errado. Muitas vezes você sabe que está errado, mas chega com ar todo prepotente, né? Não, eu que estou certo, eu que tenho a razão. Meus irmãos, eu aprendi algo lendo os livros de Stormy Martin, né? Que é melhor você perder a batalha, mas ganhar a guerra. Quer dizer, é melhor você perder a batalha da briga naquele momento, mas ganhar a guerra lá na frente, que é não deixar que o diabo traga destruição para o teu lar, para a tua família. É muito melhor você não ter razão, mas ter paz, né? Você não ter razão, mas ter harmonia. Então, Jacó, ele não chegou prepotente ali. Olha como eu sou rico, olha como Deus me abençoou. Não, ele se curvou 7 vezes, reconhecendo a autoridade do seu irmão mais velho, primogênito, a quem ele sabia que havia errado com ele. Então, nós devemos chegar com humildade, né? Com humildade. E veja a reação de Esaú. Versículo 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres, as crianças e perguntou: Quem são estes? Jacó respondeu: São os meus filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: O que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu. E aí você pode continuar lendo aí na sua casa e você vai ver que algo que eu me lembro aqui é que Jacó ali, com essa atitude dele de humildade, com essa atitude dele de pedir a Deus a direção, mesmo não querendo, ele estava ensinando seu filho José o que é perdão, o que é reconciliação. Porque lá na frente você lembra José no Egito. Os irmãos o venderam e ele não se vingou. Ele perdoou seus irmãos. Então aquilo que nós fazemos, as atitudes que nós tomamos na nossa casa, ela fica como um legado para a nossa família. Ela fica como algo de exemplo para os nossos filhos. Então que você vença o orgulho, que você vença a razão e que você procure essa pessoa que você sabe que talvez você feriu ou até mesmo que ela te feriu. Mas não faça isso sem Deus. Não faça isso sem antes orar, porque Deus ele vai além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Jacó pediu para Deus apenas que o livrasse da mão do seu irmão. E Deus ali deu a reconciliação e o perdão. Deus fez além do que Jacó tinha pedido e assim ele faz conosco. Além do que pedimos ou pensamos. Que você creia nessa palavra. Que você reflita nisso. Peça ao Senhor estratégias. Fale com Ele. Peça a direção dele, a sabedoria, o momento certo, a hora certa de você procurar essa pessoa e se reconcilie. Veja que essa pandemia veio para nos mostrar que nós não somos nada e que de uma hora para outra as coisas mudam na vida de uma pessoa. Então não perca tempo com coisas pequenas, mas vá atrás da reconciliação, faça o caminho de volta e com certeza a paz irá reinar no teu coração, acima de tudo. Vamos orar? Vamos falar com Deus então neste momento.
Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, eu uno a minha fé, Deus, com a desta pessoa nesse momento. Talvez, Deus, ela lembrou, Senhor, de alguém no momento dessa palavra. E o Senhor está testificando no coração dela, Pai, que ela de fato precisa se reconciliar. Talvez ela tenha que se reconciliar, Deus, com a sua igreja, com o seu pastor, com o seu cônjuge, com o seu filho, com um irmão, uma irmã, com alguém da igreja, com alguém da família. Deus, o Senhor sabe, Pai, com quem ela precisa buscar esse perdão, Pai, esse reencontro, Deus. Mas que ela não vá sozinha, que ela vá com o Senhor à sua frente. Que o Senhor vá à frente, Deus, quebrantando, Deus, todo o coração duro, quebrando todo o coração de pedra e transformando em coração de carne, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor vá à frente, trazendo a mudança, a transformação, que o Senhor dê sabedoria e estratégias, Deus, para essa pessoa, para que ela possa, Deus, agir e falar da maneira certa, Pai. Não deixe o inimigo ganhar essa batalha, Pai, e persistir mais anos com essa mágoa, com esse ressentimento, Deus. Sabemos, Deus, que a mágoa ela causa câncer e nós não queremos isso, Pai. Não queremos ser causadores e nem sofrermos isso na nossa vida. Mas, Deus, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê força, Pai. A Tua palavra diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Talvez essa pessoa já se afastou por muito tempo e que agora seja o tempo de abraçar, o tempo de estar junto, o tempo de viver em paz, o tempo de viver o renovo, Senhor, o tempo do perdão, da reconciliação. Deus, aonde chega esta oração, Pai, que chegue também a força e o ânimo para não persistir na mágoa, para não ficar afundado na tristeza, na decepção e na angústia, mas que essa pessoa tenha forças para se levantar, Deus, para pedir perdão, para liberar perdão, Senhor. E que haja, Deus, a reconciliação neste lar, a reconciliação nesta casa, nesta família. Talvez essa pessoa está afastada dos teus caminhos porque alguém a feriu, alguém a decepcionou, Pai. Deus, que ela venha olhar para o Senhor, ó Pai. Assim como ela foi decepcionada, que ela venha entender que ela também decepciona, que ela também magoa, que ela também erra, Pai. Não somos perfeitos, mas em Ti, Deus, nós procuramos alcançar esse lugar, Pai, de perfeição, esse lugar de cuidado, Deus. Eu te peço, Senhor, talvez essa pessoa ela diz assim, eu não tenho coragem para isso, eu não tenho coragem para isso, mas que o Senhor venha fortalecer ela, Pai, para que ela venha trazer, Deus, a esperança ao seu coração e que ela venha agir com ousadia como Jacó, Deus, e procurar em Ti a solução para essa falta de perdão e que haja, Deus, a transformação nesse lar, nesta casa, e que aquilo que ela fizer hoje, Pai, fique de legado para a sua descendência, Deus. É o que eu te peço, Senhor, abençoa a cada vida, a cada lar, e que nós possamos a cada dia crescer em Ti, Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém e graças a Deus, amém? Que Deus abençoe você, não fique alimentando esse medo, essa mágoa, esse ressentimento, mas vá buscar em Deus as estratégias para que isso seja solucionado. Não aceite viver mais um ano sofrendo por causa de algo que alguém te falou, que alguém te fez. Vá atrás da reconciliação como Jacó. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E nessa semana ainda voltamos com mais orações respondidas. Se esse canal tem sido bênção para você, compartilhe com aquelas pessoas que você ama essa palavra, essa oração.
E você que está aqui no YouTube, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações de quando nós tivermos vídeos novos. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.